Meus irmãos, eu gostaria de meditar convosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 1, está escrito assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro e começaram pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, como a tua palavra é poderosa, Aleluia, Deus. como o teu evangelho tem o poder de mudar as nossas vidas, de nos dar força para seguirmos adiante, de nos dar força para vencermos os nossos pecados, para vencermos as nossas doenças, para permanecermos firmes neste mundo. Teu evangelho, Pai, é a força do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor manifeste a tua graça. O Senhor revele o teu poder em nome de Jesus, que o teu evangelho venha ser eficaz no nosso meio em nome de Jesus. Manifesta, Deus, a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ensina a tua palavra. E em nome de Jesus, viemos a sair daqui verdadeiramente edificados na tua presença, em nome de Jesus. E que todo o poder das trevas contra a igreja do Senhor seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem emblemática das Escrituras Sagradas. Nós vemos que Jesus, ele estava como de costume. Aqui é interessante que a palavra do Senhor, ela diz que antes do nascer do sol, ele já se achava outra vez no templo. Aqui o evangelista João, ele ressalta, ele mostra que Jesus, ele estava continuamente ali naquele lugar, ele estava familiarizado e ele estava continuamente ali no templo, porque ele sabia da importância da missão dele na terra, que era ensinar os homens, proclamar o evangelho, como a irmã Suzy disse agora há pouco, inclusive neste mesmo capítulo, manifestando a verdade para que os homens viessem a ser livres em nome de Jesus. Ele estava manifestando a verdade, proclamando a verdade, porque os homens estavam aprisionados, presos em seus pecados, estavam cegos. E aí, por meio da verdade, viria a luz, por meio da verdade, viria a libertação de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas maldades, para que nós tivéssemos vida verdadeira. E aqui, enquanto ele proclamava o evangelho, vieram homens furiosos. Vieram homens, talvez quase que enlouquecidamente, enquanto Jesus ali pregava numa roda de pessoas, ele joga uma mulher ali no meio. E eles se voltam para Jesus e dizem: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes?
Eu imagino que aqueles homens, esses escribas e fariseus, eles com raiva, sem misericórdia, sem menor piedade, eles colocam aquela mulher ali diante de Jesus. Eles colocam Jesus numa situação, talvez, que se fosse outro homem, se levantaria com ira, se levantaria com indignação, começaria a brigar e começaria a discutir ali com eles. Mas é interessante que, em meio à ira, em meio à confusão, em meio ao calor daquele momento, Jesus ele faz algo talvez diferente do que qualquer um de nós faria numa situação como aquela. Enquanto os homens lhe pressionavam, Jesus, ele talvez, quando aqueles homens chegaram, ele tinha levantado os olhos, voltado para eles, olhado para cada um, olhado para aquela mulher. E enquanto eles gritavam, berravam e desejavam matar aquela mulher morta a pedradas, Jesus, ele se inclina no chão. Ele começa a escrever no chão, na areia com o dedo. Um homem normal, um homem comum, um homem sem o Espírito de Deus, ele brigaria naquela hora, mas Jesus, ele silencia. Jesus, ele começa a escrever no chão. Jesus não responde a eles como eles responderam, ou como eles chegaram até Jesus. É exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos diz, para não retribuirmos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Aleluia. Jesus, ele faz exatamente aqui. Ele não brigou, ele não elevou a sua voz, ele não gritou, mas ele, com o silêncio, ele escrevendo no chão, ele com a calma dele, ele fez com que todos os argumentos, toda a ira daquele povo fosse cessando passo após passo. Passo após passo. Se Jesus tivesse gritado naquela hora, talvez uma confusão generalizada poderia ter acontecido. Mas por meio do silêncio, ele fez em nome de Jesus Cristo com que a calma começasse a vir. Aqueles homens, eles insistem diante de Jesus, pedindo-lhe uma resposta. E Jesus, mediante a insistência, ele, talvez depois de, claro que ele é Deus, aqui no caso, isso vale mais para nós, mas talvez depois de analisar, depois de estar com a cabeça calma, depois que ele esfria a cabeça, depois que ele silencia, ele diz simplesmente, ele não fala muitas palavras, ele simplesmente diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jesus aqui, meus irmãos, ele vê depois, em meio à ira, em meio à loucura, em meio ao julgamento, em meio à acusação, em meio à gritaria, ele demonstrou calmaria em nome de Jesus. Ele foi exatamente como está em Mateus, ali nas bem-aventuranças, ele foi um pacificador. Ao invés de retribuir a ira com a ira, ele retribuiu a ira com o silêncio, ele calou os homens, simplesmente silenciando. Ele nos ensina aqui que muitas vezes a melhor resposta que nós podemos dar aos homens é silenciar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós silenciamos, nós mostramos que somos sábios. Nós mostramos que quem nos justifica não somos nós, mas é Deus. Nós mostramos em nome de Jesus que nós não vamos tentar nos justificar, não vamos tentar aparecer, não vamos tentar retribuir ou retalhar aquilo que está nos sendo dito. Mas independente do que às vezes nós vamos passar de errados, porque por termos ficado calados, mas nós vamos confiar que quem vai nos justificar é o Senhor em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo aqui de sermos homens e mulheres em nome de Jesus, que falem menos e ouçam mais em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante que por várias vezes o Senhor Jesus ele fez isso. Que no Evangelho de João, Mateus também nos diz, e quando ele foi interrogado no sinédrio pelos judeus, os homens lhe batiam na cabeça, os homens lhe acusavam de muitas coisas. E talvez Jesus, talvez nós, se nós estivéssemos diante de um julgamento, estivéssemos diante de um juiz, de um advogado, testemunhos de acusação, etc., falando 1 milhão de coisas contra nós, nós estaríamos ali tentando retrucar, estaríamos tentando nos defender, tentando nos livrar da sentença que estava sobre as nossas cabeças. Mas Jesus, impressionantemente, ele fica calado. Ele não retruca uma palavra, mas ele simplesmente silencia diante daqueles homens. Ele apanha. Ele sofre, ele é sentenciado à morte pelos judeus, a mesma coisa ele faz diante de Pilatos, a multidão gritando diante dele para que ele viesse a ser condenado, mas ele simplesmente silencia em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Até o ponto que Pilatos, a palavra do Senhor nos diz, que ele ficou impressionado pelo seu silêncio. Glória a Deus. Porque o homem normal, o homem comum, não faria aquilo. O homem comum brigaria. O homem comum tentaria se defender, tentaria salvar a sua vida. Mas ele sabia que a vida dele estava guardada em Deus, por isso ele não tentou se defender. Porque ele sabia que quem defenderia ele não era ele mesmo, mas era o Senhor em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus,
em meio à ira, em meio à confusão, em meio à desordem, em meio à bagunça, quando as pessoas vierem brigar contra nós, sejamos como Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Silenciamos. A palavra do Senhor nos diz de uma forma muito clara e muito simples também, que o servo do Senhor, ele não deve brigar em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, não briguemos, sejamos como Jesus, não elevemos a nossa voz, sejamos como Jesus, silenciemos em nome de Cristo, escrevamos no chão, analisemos em nome de Jesus a nossa conduta e deixemos a situação esfriar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejamos como Cristo. Se alguém em nome de Jesus, como tem sido dito nos últimos cultos, nos bater numa face, viremos a outra em nome de Jesus, ao invés de retalhar aquela pessoa. Vivamos verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E é interessante, meus irmãos, que essa questão de Jesus, ele ter silenciado por várias vezes, né, isso nos mostra e também está disperso em várias passagens das Escrituras Sagradas. E nos mostra que muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. E que muitas vezes o que nós fazemos de errado, sabe o que é? É falar demais. Lá o Senhor nos mostra, lá em Tiago, né, que nós, como talvez já tenha até dito nesta noite, que nós devemos ser homens e mulheres lentos para falar e prontos sempre para ouvir e lentos para nos encolerizar. Glória a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, meus irmãos, falar menos, orar mais em nome de Jesus, estar pronto para ouvir o nosso cônjuge, pronto para ouvir os nossos filhos, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas que estão ao nosso redor em nome de Jesus, que nós possamos em nome de Jesus Cristo obedecer às Escrituras Sagradas, porque essa palavra do Senhor nos diz que é melhor ouvir do que falar, o Senhor sabe o que está dizendo. Glória a Deus. É interessante que tem um provérbio que diz que uma pessoa que fala muito, ela acaba ofendendo até mesmo às vezes sem querer. Uma pessoa, e outra passagem de Provérbios chega a nos dizer que aquele que cala, aquele que controla a sua língua, ele se livra de angústia. Vocês já perceberam, meus irmãos, como uma pessoa fala demais, ela acaba entrando em problemas que não precisava ter entrado. Ela acaba arrumando confusão com pessoas que não precisava ter arrumado. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber silenciar, conversar mais com Deus. Imagine, pois, como não seria o mundo, meus irmãos, se nós, ao invés de ficarmos falando a nossa vida toda nas redes sociais, nos status do WhatsApp, em coisas dessa natureza, ou fofocando, como a própria palavra do Senhor nos diz lá em Timóteo, né? Com mulheres, com homens, ou seja, quem for, se nós, ao invés de falarmos mais com os homens, nós falássemos mais com Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, silenciar um pouco, né, as nossas palavras diante das pessoas e falar mais diante de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. É interessante que, quando nós olhamos o passado do cristianismo, até mesmo o passado recente, 200, 300 anos atrás, nós vemos a diferença, né, dos cristãos daquela época. Eram homens que verdadeiramente oravam mais. Talvez a rotina, o cotidiano fosse um pouco diferente, é verdade, mas eles oravam muito. A palavra do Senhor nos diz que Jonathan Edwards, um grande avivalista da sua época, ali por volta de 1800, 1700, né, que ele tirava 12 horas do seu dia para orar e ler as Escrituras Sagradas. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele falava muito pouco com os homens, mas falava muito com Deus. E o pouco que ele falava com os homens era eficaz em nome de Jesus. Levava avivamento, levava unção, levava o poder de Deus. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro e nos mostra que nós precisamos silenciar um pouco. Silenciar um pouco diante dos homens e abrir mais a nossa boca diante de Deus em nome de Jesus. Há um salmo no qual, não me lembro se foi Davi que escreveu ou não, mas há um salmo que diz: abre a tua boca que eu a encherei. Se nós abrirmos a nossa boca diante do Criador, Ele vai enchê-la em nome de Jesus, com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa ira, a nossa força não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Nós não vamos, com as nossas palavras, mudar as pessoas. Aleluia. Nós não vamos conseguir. Não adianta nós ficarmos enlouquecidos, desesperados, falando, como Provérbios nos diz também, né, sobre as mulheres que são goteiras diante dos seus maridos, que insistem e repetem a mesma coisa do mesmo tempo. Isso não vai mudar nada. Mas quando uma mulher, ela se coloca diante de Deus, ela entra no seu quarto, no secreto, e ajoelha no secreto, e ora pelo seu marido, ora pelo seu filho, ou o marido ora pela sua mulher, aí sim haverá uma diferença. Porque nós estaremos silenciando diante dos homens.
Deixamos de expor a nossa vida diante de quem não vai nos ajudar. Mas estaremos agora falando com quem verdadeiramente pode fazer alguma coisa. Glória a Deus. Sem falar, meus irmãos, que muitas vezes nós expomos tanto a nossa vida. Nós falamos tanto de nós mesmos para pessoas que às vezes nós achamos que nos amam ou que verdadeiramente querem o nosso bem, e às vezes nem querem. Às vezes nem querem o nosso bem. E nós estamos falando várias coisas das nossas vidas que não precisariam ser ditas, que deveriam estar simplesmente na nossa família. Então, em nome de Jesus, guardemos a nossa língua. Sejamos, em nome de Jesus, lentos para falar e prontos para ouvir continuamente. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem, portanto, até nós, nos mostrando que nós, como eu disse no começo, diante da ira, nós precisamos silenciar. E nós precisamos silenciar também a nossa língua, a nossa boca, falando mais. Mas a outra coisa também que precisa ser silenciada nas nossas vidas, meus irmãos. A nossa própria vida precisa ser silenciada. Glória a Deus. Todas as pessoas, talvez, se eu perguntasse para alguém aqui, o quão cansados, o quão ocupados, o quão atormentados, o quão grande é o turbilhão de emoções, de situações das nossas vidas, talvez todos diriam que é algo muito grande. Quantos de nós não são hoje extremamente ocupados, extremamente fazendo muitas coisas o tempo inteiro? O tempo inteiro nós estamos fazendo muitas coisas, sabe? Muitas das vezes nós somos muito ocupados e não fazemos nada. Glória a Deus. E sabiam, meus irmãos, que há uma arma poderosa de Satanás nos nossos dias, que é o entretenimento, que está ao alcance dos nossos dedos, ao alcance de uma criança, de um adolescente, que destrói a espiritualidade de qualquer um. O entretenimento é capaz de destruir as nossas vidas. É interessante, meus irmãos, se nós formos pensar, muitas vezes as coisas que nós fazemos no celular, as séries, os vídeos, os jogos, os réus, os status, as conversas que nós temos que não deveríamos ter tido muitas vezes, quantas coisas que nós não fazemos aqui nesta máquina tão poderosa, que tem capacidade de nos ajudar muito, mas tem capacidade de nos atrapalhar muito também. Às vezes nós passamos 2, 3, 4, 5 horas fazendo coisa aqui que nós não precisaríamos ter feito. E aí, meus irmãos, essa máquina, esse celular, ele vai tomando e vai sugando as nossas vidas. Nós pegamos ele com a intenção de ficar 5 minutos para fazer algo simples. E quando nós vemos, já se passaram 30 minutos, 1 hora, e nós estamos ali vendo vídeos e jogando jogos, às vezes, que não vamos levar a lugar nenhum. Glória a Deus, aleluia. Não vamos levar a lugar nenhum. E muitas vezes, essas mesmas pessoas que perdem tanto tempo no celular, elas depois dizem que não tem tempo para buscar o Senhor. Que estão fracas espiritualmente. Que não conseguem orar, que não conseguem ler a Bíblia. Mas se essa pessoa analisasse a sua própria vida e visse quanto tempo ela gastou ali no celular. Glória a Deus. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, que as coisas que nós vemos aqui, ou às vezes até na televisão mesmo, depois que nós terminamos de desfrutar daquele entretenimento, daquela série, daquele jogo, daquela diversão, seja o que for, que nós não sentimos nenhum ganho, não nos sentimos mais edificados, não nos sentimos melhores, que não há nenhuma valorização no nosso dia a dia, não há nenhum benefício para a nossa família. Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo nós perdemos com coisas que não nos edificamos, com coisas que não nos engrandecem, não nos fortalecem e não nos aproximam de Deus? E às vezes depois de perder tanto tempo, nós aí não temos disposição nenhuma e nem tempo mais para buscar o Senhor. E depois reclamamos que Ele não fala conosco, nós não sentimos a Sua presença. Mas nós estamos sentindo a presença, sabe de quem? Do celular. A presença do celular nós sentimos continuamente, porque ele está de fácil acesso nas nossas vidas e nós pegamos ele continuamente. Às vezes a primeira coisa que nós pegamos no dia é aquilo que nós lembramos o tempo inteiro de pegar nas nossas vidas. Nós dormimos com ele. Mas e o Senhor? Nós nos lembramos dele. Glória a Deus. Nós vamos buscarmos ao Senhor, como nós vamos sentir a presença dele? Glória a Deus. Mas a presença disso aqui nós sentimos continuamente. Glória. Está sempre na palma da nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, nós precisamos silenciar também a nossa vida. Aleluia. E o que seria silenciar a nossa vida? Simplificar ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Há um santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, que viveu ali
por volta do ano 200, 300 depois de Cristo, que ele dizia assim, que se nós tirarmos o que é supérfluo, nós veremos que pouco é o suficiente. Ele estava dizendo que se nós tirarmos da nossa vida aquelas coisas que não agregam, que não edificam, que não abençoam a nossa família, que não nos aproximam de Deus, nós vamos ver que somente o que restar já é mais do que o suficiente para nós vivermos. Glória a Deus. Se nós tirarmos as séries da Netflix, os joguinhos, se nós tirarmos o tempo que nós perdemos vendo status de WhatsApp, Facebook, Instagram e todas essas coisas, nós vamos ver que tem muita coisa que nós temos que fazer e nós não estamos fazendo. Porque nós estamos perdendo o nosso tempo no celular, na televisão. Por isso, em nome de Jesus, silenciemos a nossa vida. Simplifiquemos a nossa vida, tiremos aquilo que está gerando turbilhão, está gerando ruído nas nossas vidas, arrancando o nosso tempo de Deus. Meus irmãos, o Evangelho ele é em nome de Jesus. Um homem que queira ser verdadeiramente cristão, ele precisa ser um homem e uma mulher que saiba dizer não. Se nós não soubermos dizer não, nós não vamos conseguir ser cristãos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro não que nós precisamos dizer é para nós mesmos. Se nós não conseguimos negar a nossa própria vontade, rejeitar o nosso eu, rejeitar o celular, falar, não, eu não vou pegar o celular nesse momento, eu vou orar ao Senhor, eu vou ler a palavra, eu rejeito em nome de Jesus essa série, eu rejeito em nome de Jesus esse joguinho de celular, ou seja o que for, mas eu vou orar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí sim a nossa vida vai melhorar. Aí sim nós teremos comunhão com o Senhor. Rejeitemos aquilo que é supérfluo, meus irmãos, em nome de Jesus. Essas coisas que nós vemos no celular não nos edificam em nada, mas quando nós sentimos a presença de Deus, como nós conversamos no domingo passado, aí nós vemos em nome de Jesus que a presença de Deus é muito mais do que suficiente e necessária para nós em nome de Jesus, e ela supre todas essas carências que talvez nós temos e tentamos suprir no celular. Nós não precisamos desse divertimento. Nós não precisamos dessas coisas. A presença de Deus é suficiente. Se nós tivermos a graça dele, nada mais nos satisfará na terra. Glória a Deus. Vaga, agradecido, seja glória a Deus. Se nós tivermos a presença dele, nada mais nos satisfará na terra, porque nós só vamos querer a presença dele. Nós não vamos viver sem a graça e sem o poder dele nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, silenciemos, tenhamos a força em nome de Jesus para dizer, eu não vou aceitar isso na minha vida porque está tomando o meu tempo com o Senhor. Eu não vou aceitar isso na minha vida porque está tomando o meu tempo com a minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Tenhamos uma vida de qualidade. Arranquemos tudo aquilo que Satanás está colocando nos nossos caminhos, nos nossos corações, na nossa vida, na tela do celular, simplesmente para nos distrair. Glória a Deus. O objetivo de Satanás, meus irmãos, é nos distrair. É tudo que ele quer. Glória a Deus. Ele vai usar tudo que estiver ao alcance dele. Ele vai usar o celular, ele vai usar todas essas coisas que eu mencionei com os irmãos para nos distrair, para nos impedir de orar. Porque ele sabe que quando um homem ora, o céu se move em favor da vida dele. E ele, no mundo espiritual e no mundo físico, é transformado também. Glória a Deus. Tudo que Satanás não quer é que você tenha tempo para orar. Ele vai fazer de tudo para você não conseguir orar, meus irmãos. Orar é, em nome de Jesus, o ato de maior masculinidade e força que um homem e uma mulher podem demonstrar. Um homem que ora é um homem forte, é um homem valoroso, é um homem que cuida da sua família. Glória a Deus. É um homem que cuida da sua família, porque nós não temos força para cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós estamos o dia todo fora, às vezes, vai, Judei? Mas é Deus que cuida. E nós manifestamos essa força quando nós colocamos nosso joelho no chão, oramos pela nossa esposa, oramos pelos nossos filhos, oramos pela igreja, oramos e intercedemos por cada um que está ao nosso redor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a verdadeira força. Este é o verdadeiro poder. Como nos diz a palavra do Senhor, de que adianta, pois, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixemos, meus irmãos, o celular tomar a nossa alma. Porque se nós não tivermos tempo com o Criador,
Se nós não orarmos a Ele, nós não teremos força para vencer os nossos próprios pecados. Nós não vamos conseguir dizer não para nós mesmos. Nós não vamos conseguir dizer não para as nossas tentações. Nós não vamos conseguir orar, não vamos conseguir ler a Bíblia. Não vamos conseguir dizer não para as coisas que vêm todos os dias sobre as nossas vidas, tentando nos desviar da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos. Glória a Deus. E quando nós não simplificamos a nossa vida, meus irmãos, isso atrapalha até a gente orar. Porque às vezes a gente está mexendo tanto aqui no celular, fazendo tantas coisas aqui, pensando tantas preocupações, e aí vemos tantas notícias ruins, nos importando e vendo notícias do mundo inteiro que nós não temos a capacidade de resolver, né? E vendo a vida de tantas pessoas ali no Facebook. Glória a Deus. E aí quando nós vamos orar, nós não conseguimos nos concentrar. Porque a nossa mente está um turbilhão, nós estamos pensando em 1 milhão de coisas. Glória a Deus, é verdade. Estamos pensando em 1 milhão de coisas, não conseguimos sequer nos conectar com o Senhor. Sabe, a oração não flui. Nós não sentimos a presença e a graça dele nas nossas vidas, porque a nossa preocupação, né, é a vida de fulano de tal que nós vimos, né, no WhatsApp, no status, é o resultado do jogo de futebol, é a série da Netflix vai lançar daqui a 2 dias, né, todo esse tipo de coisa, é a notícia terrível da guerra na Ucrânia. E aí, quando nós vamos orar, nós estamos pensando em 1 milhão de coisas, não conseguimos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós até dedicamos um tempo ali ao Senhor, mas sequer nós conseguimos proclamar uma palavra diante dele. Glória a Deus. Porque a nossa mente está ocupada demais com tantas coisas que nós mesmos colocamos dentro dela. A palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro hoje em nome de Jesus. E ela nos orienta a nós silenciarmos a nossa vida, silenciarmos a nossa boca, silenciarmos a nossa mente, removemos aquilo que nos atrapalha. A palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro hoje em nome de Jesus, para que nós venhamos a saber dizer não e repreender na nossa vida aquilo que nos atrapalha em nome de Jesus. Se nós silenciarmos, se nós rejeitarmos e repreendermos aquilo que não nos edifica, aí nós vamos ter tempo para focar naquilo que é importante. Aí nós vamos ter tempo para analisar aquilo que é relevante diante do Senhor. Às vezes, meus irmãos, Deus ele está nos dizendo muitas coisas. Às vezes Deus está dizendo qual é a próxima missão que Ele tem na sua vida. Às vezes Ele está dizendo por quem Ele quer que você ore, quem Ele quer que você visite. Mas às vezes nós estamos tão ocupados que não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós nos ocupamos demais. Às vezes perguntamos por que Deus não fala. Mas nós estamos tão ocupados e pensando em tantas coisas, nos ocupando com tantas coisas, que não conseguimos ouvir a voz dEle. Às vezes, Deus ele quer falar conosco e às vezes a única coisa que precisa é nós meditarmos, nós pararmos e pensarmos: será que isso aqui que eu estou fazendo na minha vida hoje está certo? Será que essa minha postura diante de Deus está correta? Eu lembro de uma amiga da Sheila que falou com ela esses dias. A Sheila me mandou uma mensagem e ela mandava uma mensagem para ela assim: Sheila, será que o que eu estou fazendo de errado, de certo hoje na minha vida? Será que eu estou preparado? Ou será o que eu preciso fazer para poder estar nas bodas com o Cordeiro? Será que eu vou estar lá? Será que tem alguma coisa que eu preciso mudar? Glória a Deus. O que ela fez? Ela parou um pouco. Ela silenciou. Ela deu uma pausa na sua vida, na sua correria, para poder pensar: Senhor, como eu estou diante de Ti. E o problema, meus irmãos, é quando nós não temos essa pausa. Quando nós não pensamos, não paramos para refletir sobre a nossa própria vida, para ver se nós estamos certos ou estamos errados. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro de uma época, quando eu estava no início da minha fé, acho que eu até já contei aqui um tempo atrás, que eu fui questionado, estava bem no começo da minha fé, mas me questionaram, né, sobre a minha interpretação das Escrituras Sagradas, sobre o cristianismo como um todo. Né, uma pessoa chegou até mim, uma pessoa que tinha uma certa influência sobre mim, né, me questionou e disse que Jesus Cristo ele não era Deus. E aí naquele momento, né, eu fiquei com muita dúvida no meu coração, mas eu vi que se eu fosse na minha igreja e perguntasse, né, para o meu pastor se Jesus ele era Deus, eu sabia que o meu pastor iria responder que era. Porque o meu pastor, ele era da igreja evangélica, e a igreja evangélica acredita nisso. Só que aquela pessoa que me disse, ela não era. Eu sabia que se eu perguntasse para o meu pastor, ele diria que era. Eu sabia que se perguntasse para ele, ele diria que não era.
Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos acreditando em algo, mas nós não meditamos, nós não pensamos se a nossa própria crença está certa ou errada. É por isso que existem tantas crenças. As pessoas não param para analisar se a sua crença está correta ou não. Mas eu fiquei na dúvida naquela hora. E eu, quando fiquei com dúvida, eu não simplesmente ignorei aquela dúvida. Eu fui atrás. E eu sabia que a única forma de eu conseguir descobrir a verdade era indo direto na fonte, nas Escrituras Sagradas. Porque eu sabia que eu não poderia procurar um líder ou outro, eu sabia que eu tinha que vir aqui para descobrir a verdade. E eu passei um ano lendo as Escrituras Sagradas para tentar descobrir se Jesus, ele era o próprio Deus ou não, até que em nome de Jesus, enfim, lendo Atos, capítulo 20, versículo 28, me lembro até agora, né, que o Senhor Jesus abriu os meus olhos naquele momento e me mostrou que verdadeiramente Jesus era Deus. Porque quando nós lemos ali no grego, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus, pelo derramamento do seu próprio sangue, adquiriu a igreja para si, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu tive que parar um pouco. Eu tive que analisar. Eu não simplesmente ignorei, mas falei, poxa, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso analisar sobre essa questão. Vai que eu estou errado. Vai que eu estou errado. Eis que, por exemplo, ali em Atos do Apóstolo também, os bereanos faziam. Quando o apóstolo Paulo pregava, meus irmãos, eles não aceitavam simplesmente tudo que ele dizia. O apóstolo Paulo falou, eu não vou pensar, eu vou aceitar, eu vou fazer tudo que ele disse. Não! Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as escrituras que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, e eles iam verificar se tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse estava verdadeiramente nas escrituras. Aleluia! Nós precisamos, em nome de Jesus, e se nós não tivermos essa pausa, não tivermos essa disposição para silenciarmos, nós não vamos parar. Nós vamos aceitar tudo aquilo que nos disserem. É por isso que existem muitos falsos profetas e falsos ensinamentos nas igrejas, e muitas pessoas aceitam, porque elas não param para pensar. Elas simplesmente aceitam aquilo que lhes é dito, aquilo que lhes é jogado. As pessoas se voltam para elas, os pregadores se voltam para elas e dizem que se você estiver na igreja, você vai ter uma vida maravilhosa, Deus vai te dar casa, carro, mulher, família e todo esse tipo de coisa, e a sua vida, você vai ser o melhorado nesse mundo, tudo vai dar certo. Mas na prática, a pessoa acaba vendo que não deu nada certo. E aí eles vão justificando de várias formas para a pessoa continuar enganada naquilo. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela nunca prometeu riquezas, nunca prometeu facilidades a nenhum de nós, muito pelo contrário, ela prometeu tribulações e dificuldades a todo aquele que crê. Essa é a verdade. Mas às vezes nós não lemos as Escrituras Sagradas, não paramos para perguntar diante do Senhor, e somos enganados por falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Por isso, em nome de Jesus, diante de mim, ou diante de quem quer que esteja pregando a palavra a vós, sempre recorrei às Escrituras Sagradas, para ver se é a verdade que tudo está sendo dito. Porque a palavra do Senhor nos diz que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar os eleitos e enganar as pessoas. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, analisemos, paremos para pensar sobre as nossas vidas, sobre o nosso caminho. Glória a Deus. Se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Você já parou para pensar, para parar, para pensar sobre isso? Porque, meus irmãos, isso não é uma pergunta, não é simplesmente uma ênfase de um pregador, não é simplesmente algo que nós dizemos que nós não deveríamos nos preocupar, nos pensar jamais. Nós estamos falando aqui do nosso destino eterno. Se uma hora nós fecharmos os olhos e não abrimos mais, não haverá outra oportunidade. Aleluia, glória a Deus. É como eu vos digo aqui, a minha preocupação não é que vocês venham ficar aqui na Santa Igreja Evangélica para sempre. A minha preocupação é que vocês venham a ser salvos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque de que valem as placas de igreja, de que valem, todas as coisas deste mundo, se no fim nós não formos ser salvos? Glória a Deus. Se há uma pergunta que precisa nos preocupar e atormentar os nossos corações, é essa. Glória a Deus. Se Jesus voltasse hoje, nós seríamos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com a nossa vida correta diante dele. Estamos servindo verdadeiramente a ele. Nós fizemos o que ele mandou. Se nós levarmos a nossa vida no automático, nós não vamos parar para pensar. Nós não vamos ter momentos de silêncio com o Senhor. E nós nunca vamos parar para pensar se nós estamos verdadeiramente preparados para ir para a glória ou não. Porque vamos estar sempre ocupados com o nosso trabalho, com o nosso celular, com as nossas preocupações, com o nosso sono. E aí, quando o silêncio de verdade chegar, os nossos olhos fecharem, não terá outra oportunidade.
Por isso, em nome de Jesus, silenciemos agora para ouvirmos a voz do Senhor e sabermos o que Ele quer das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olhamos de pé, vamos orar para finalizar a pregação. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, Aleluia. Aleluia, glória a Deus. a palavra fala, Deus, lá em Apocalipse, Deus. que depois dos ais, depois das tribulações que haverão de vir sobre esta terra, que o céu ficou meia hora em silêncio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se os céus de vez em quando ficam em silêncio, eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa mostrar para o teu povo que nós precisamos silenciar também. Que nós precisamos, em nome de Jesus, repreender, rejeitar os ruídos, rejeitar as distrações, rejeitar as vozes do diabo, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, protege os ouvidos do teu povo, protege, Senhor, a língua do teu povo, em nome de Jesus, que nós venhamos a silenciar diante da ira, que nós venhamos a silenciar a nossa língua, que nós venhamos a silenciar a nossa vida, que nós venhamos a silenciar a nossa mente, em nome de Jesus, que nós venhamos a parar para pensar sobre como está verdadeiramente a nossa vida, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, que Satanás não venha ter mais o poder de distrair as nossas vidas com tantas coisas, mas que nós venhamos a focar naquilo que é importante, em nome de Jesus, e que nós venhamos a ter pulso, a ter força, a ter vigor, para dizer não, em nome de Jesus. Eu não vou gastar o meu tempo com isso que está me afastando do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, em nome de Jesus. Silencia a nossa vida para que nós venhamos a ter tempo para ouvir ao Senhor, em nome de Jesus. Daí que o nome do Senhor seja glorificado. Que todo o poder das trevas, toda a dureza de coração, toda a força do maligno contra a igreja do Senhor seja repreendida agora, em nome de Jesus. Amém. Envia, Senhor, os teus anjos para nos ajudarem, em nome de Jesus.